A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Hoje vamos falar sobre a empresa que explora o estacionamento de edifício e os prejuízos para proprietários das salas que possuem vagas. Vamos ouvir a entrevista feita pelo Carlos Eduardo Cunha com o nosso colaborador especialista em direito imobiliário, o advogado Kênio de Souza Pereira, que é consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. E no quadro Direito Imobiliário de hoje, vamos falar sobre a empresa que explora o estacionamento do edifício e os prejuízos para os proprietários das salas que possuem vagas. A cada dia surgem novos edifícios comerciais de grande porte, com centenas de salas ou andares corridos, em que são vendidas juntamente com o direito de utilização das vagas de garagem para o público em geral. A construtora instala uma empresa que explora o estacionamento com cobrança rotativa dos clientes e usuários que acessam o edifício, gerando a superlotação para aumentar o faturamento. Diante das falhas na elaboração da convenção do condomínio, tem aumentado as reclamações dos proprietários das salas e das lojas que passam a ter dificuldades em guardar os seus automóveis nas vagas que lhes pertencem e que são exploradas de forma excessiva pelo estacionamento. Para esclarecer essa situação, estamos aqui com o nosso colunista de Direito Imobiliário, o advogado Kênio Pereira, que é consultor especial da presidência da OAB Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Antes de mais nada, como sempre, bem-vindo aqui à nossa Rádio Justiça, doutor Kênio. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Espero poder contribuir com o esclarecimento das questões tão importantes em relação à vaga de garagem. Que fazem parte do dia a dia das pessoas que circulam no meio urbano, na necessidade justamente de se deslocarem e estacionarem para poderem usufruir dos respectivos serviços. Doutor, antes de mais nada, o que caracteriza o abuso? Que tipo de abuso é esse que tem havido tantas reclamações? O que acontece na prática, quando um condomínio, ele é dimensionado, e com X vagas, pressupõe que vai ser utilizado dentro daquela capacidade normal. O que caracteriza o abuso no estacionamento é que a empresa que é nomeada para administrar esse local para explorar, ela passa a colocar mais carros do que a real capacidade. Ela cria uma situação de colocar veículos nas áreas de manobra, de maneira a dificultar a entrada e saída de veículos. Ela cria uma situação de aumentar a sua rentabilidade. Então esse excesso é o uso de maneira a perturbar a ordem do condomínio. Então se o condomínio tem 200 vagas, então logicamente caberia no caso 200 automóveis, só que a pessoa que explora coloca 230. Ela passa a criar rendimentos nas áreas de manobra. E um fato interessante, tem locais em que apenas algumas vagas que são destinadas à exploração horária. Então tem as vagas dos proprietários que devem ser mantidas de maneira de fácil uso, de fácil acesso, e não criar uma situação que para a pessoa pegar o carro dela para sair, demora 10, 15 minutos, porque tem que manobrar uma série de veículos. Então, o uso excessivo é esse uso que perturba a circulação normal da vaga de garagem. Isso fere o direito de propriedade dos condôminos? Com certeza. O que acontece na prática que as pessoas, quando adquirem salas, andares corridos, elas aplicam esse investimento em prédios de maior porte, prevendo uma maior comodidade, segurança, uma facilidade para os seus clientes. Então, essa pessoa, se ele compra 10 salas, cada sala tem uma vaga de garagem, então ele pensa que vai ter 10 vagas disponíveis para ele e para os seus clientes. E quando a pessoa chega lá, ela vê que essas vagas estão sendo ocupadas por horistas, isso cria uma situação de desgaste. Então, aquela sensação de comodidade, de conforto, de maior segurança, se perde com essa exploração desmedida por parte da empresa que explora o estacionamento. Então é importante compreendermos que quando a pessoa ela adquire uma propriedade, o Código Civil permite que ela tenha segurança em relação a isso, que ela somente permita usar a sua vaga de acordo com o seu interesse. Então o proprietário tem que autorizar que aquela vaga dele, as vagas que lhe pertencem, sejam utilizadas para exploração rotativa. E quando esse proprietário ele chega para estacionar ou para sair e não consegue usar
de maneira normal a sua vaga. Isso caracteriza uma infração ao direito de propriedade e também uma infração às questões condominiais que são previstas no artigo 1335 do Código Civil e no artigo 1336, que determina que ninguém pode usar a propriedade de maneira a prejudicar o sossego, né, e a segurança dos possuidores. Por falar no Código Civil, doutor, o senhor nos passou também o artigo 1228 do próprio Código Civil, que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Quer dizer, o condômino ele pode apelar justamente para o Código Civil também com esse artigo, no sentido de sanar aquele vício que o prejudicou. Com certeza. Então, o Código Civil, ele regulamenta a propriedade imobiliária no Brasil, além dos artigos 1335, 1336, e um fato interessante, quando o estacionamento, ele se apropria dessas vagas que pertencem aos condôminos, de maneira a usar como se fosse dele, ele afronta o Código Civil, porque o proprietário, se ele tem lá 10 vagas, 20 vagas, ele tem o direito de contar com essas vagas disponíveis para o seu uso e para o uso dos seus funcionários, da sua clientela. Então, se chega lá um funcionário da empresa dele, o proprietário, e tem dificuldade de estacionar, há algo de errado. Então, alguém está usando a sua vaga de forma indevida, né? E o Código Civil garante que ele tem o direito de reaver essa vaga ou impedir o uso nocivo e, de certa forma, também até cobrar o aluguel da sua vaga. Se ele tem 20 vagas de garagem, aquele andar, né, de um proprietário, então, logicamente, que o estacionamento não pode usufruir dessas vagas para oferir lucro, porque isso, inclusive, fere também o artigo 884 do Código Civil, que é o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito, porque não é correto que a pessoa compre 20 vagas, né, ou 2 vagas, o que for, e na hora de usufruir venha a ter dificuldade. E por que isso? Porque um terceiro, uma empresa, está explorando a sua propriedade. Então essa propriedade pertence àquele proprietário e não pode esse estacionamento baseado num contrato o qual o proprietário não assinou se ver prejudicado em função dessa empresa obter lucro de maneira indevida ou com o uso excessivo da vaga de garagem. Então é fundamental compreendermos que grande parte desses prédios que tem vagas, né, rotativas, eles são regulamentados de maneira falha, uma convenção mal feita, ou então até com um contrato que pode ser contestado, porque o síndico ou a construtora não pode criar uma situação de permitir que um condômino venha a ser explorado em seu patrimônio, o qual não comprou essas vagas. O proprietário das vagas, por exemplo, ele tem 10 vagas que lhe pertencem. Agora ele pode colocar o carro ocupando 3 vagas. O condomínio ou o gerente de estacionamento, ele pode repreender, nesse caso, o proprietário? É interessante que vemos os automóveis hoje são muito caros, né? Tem automóveis caríssimos, muito importados. Então a pessoa às vezes tem lá 20 vagas, ele quer colocar um carro dele de luxo em 3 vagas para poder evitar que alguém se estacione perto. A vaga pertence a ele. O que o Código Civil prevê é que a pessoa pode usar a sua propriedade imobiliária da forma que bem entender dentro da sua destinação. Então, se a pessoa tem lá 4 vagas, ele quer colocar o carro dele atravessado nas vagas que pertencem a ele, é direito dele. Esse espaço da vaga é propriedade exclusiva. Então, ele é proprietário, ele pode usar da forma que bem entender dentro da sua destinação. Então ele pode parar se o carro dele atravessado em 2, 3 vagas, porque pertence a ele. Se ele tem 20 vagas, ele vai usar essas 20 vagas. Agora, o que acontece na prática? Se por acaso o dono do estacionamento vem repreendê-lo, isso é um excesso ou um abuso de direito, porque o estacionamento vai explorar as vagas que pertencem à coletividade e não as vagas que pertencem a determinado condômino. Então é importante compreendermos que a empresa que explora o estacionamento, ela não pode ferir o direito de propriedade de quem comprou a vaga. São 2 coisas bem distintas. O que é proibido é o mau uso da propriedade para criar um transtorno
para a coletividade, como se fosse para o carro nas manobras. Isso que não poderia acontecer. Ou se a pessoa criasse uma situação de impedir o uso normal das vagas. Mas o proprietário, né, que tem aquelas vagas adquiridas, ele tem pleno domínio em relação a essas vagas, e o artigo 122 do Código Civil é claro nesse sentido. Então, se existe um contrato firmado entre a construtora ou entre o condomínio e a empresa que explora o estacionamento, esse contrato não pode, em hipótese alguma, ferir a propriedade adquirida por aquele condomínio. Se o condomínio, pelo síndico ou funcionário, cria um impedimento para os proprietários da vaga utilizarem-nas normalmente, ou, por exemplo, também vierem a cobrar um aluguel sobre as vagas que não utiliza, isso pode gerar um pedido de indenização, por exemplo, por danos morais? Pode acontecer, como temos ciência de situação em que o proprietário, né, de várias vagas, ele chega lá com o seu veículo, ele quer colocar o carro dele numa vaga melhor e simplesmente não consegue encontrar a vaga e fica procurando. Isso caracteriza, repito, um abuso de direito do estacionamento e uma infração à propriedade daquele condomínio. Então, no caso, a situação em que até o gerente do estacionamento advertiu aquela pessoa que ele queria parar o carro numa vaga X e foi impedido. Isso caracteriza um constrangimento. Isso pode gerar dano moral, porque na prática a pessoa compra a vaga de garagem para poder usar normalmente. E se por acaso um terceiro, né, mesmo autorizado pelo síndico, vem a criar uma situação de impedir aquilo uso normal, vem constranger a pessoa em relação aos seus clientes, isso pode vir caracterizar, sim, um dano moral, podendo ser passivo de indenização. Condomínio é uma propriedade coletiva. Parece até básico, mas às vezes as pessoas se esquecem. Ela tem direito a ter uma cópia da documentação contratual com os termos que foram acertados, no sentido, inclusive, de proteger os seus direitos. Com certeza. Um fato interessante é que o síndico ou a construtora, às vezes, faz um contrato com a empresa e acha que aquele contrato pertence a ele. Não é isso. O contrato é do condomínio. É o condomínio a copropriedade. Então, todos os condomínios têm direito de ter acesso a essa cópia do contrato. Vemos, às vezes, a construtora fazendo um contrato com a empresa, antes mesmo de instalar o condomínio, criando uma situação de colocar o condomínio vulnerável. Existem diversas decisões judiciais que anulam esses contratos elaborados sem anuência ao condomínio, porque a construtora não pode criar uma situação de comprometer o próprio condomínio. Então, o fato é o seguinte: a construtora é dona do prédio, mas a partir do momento que ela vende essas unidades, quem passa a ser proprietário são os condôminos. E cabe ao condomínio fazer o contrato com essa empresa, seja empresa de gás, uma empresa de telefonia, uma empresa em relação de estacionamento. Então, se esse contrato é feito à revelia dos condôminos, eles podem contestar esse contrato. E o fato interessante, nenhum contrato particular pode vir ferir, repito, o direito de propriedade. Então são coisas bem interessantes, porque é fundamental que haja o maior cuidado por parte da construtora de não fazer um contrato que explore a garagem de forma a prejudicar quem comprou e quem fez o investimento, entendendo que haveria uma tranquilidade para usar essas vagas sem ter constrangimento. Esse constrangimento chega a ponto tal que pode acontecer até um constrangimento legal, que é crime. Você criar uma situação, né, de acordo com o artigo 146 do Código Penal, fala o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ter havido reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, caracteriza crime de constrangimento legal, artigo 146 do Código Penal. Quero frisar isso. A situação absurda, né, do proprietário do veículo ser constrangido como se fosse invasor da vaga dele. Isso não pode acontecer. A lei autoriza ele usar essa vaga de forma livre, e se houver esse constrangimento de maneira grave, de maneira realmente a criar um dano, isso pode caracterizar até o ilícito penal contra aquela pessoa que praticou o ato, e bem como em relação àquela empresa que cria uma situação de querer explorar de forma excessiva e, ao mesmo tempo, né, impedir que haja um uso normal da garagem por parte de quem a adquiriu.
Dr. Kênio Pereira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso quadro Direito Imobiliário do Revista Justiça. Um bom dia para o doutor. Foi um grande prazer, um bom dia e até a próxima.